Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite. Nascido no dia 10 de março, signo de Peixes. Este será o teu próximo presidente da República? Nesse vídeo eu te conto tudo sobre isso. Como eu sou gaúcho e não vai demorar muito tu perceber de acordo com o meu sotaque, eu recebo constantemente essa pergunta. Quem é Eduardo Leite? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas falhas e seus acertos durante a gestão como governador do Rio Grande do Sul? Eu vou tirar todas as suas dúvidas, mas antes, lembre-se, é claro, de te inscrever aqui no meu canal. Aqueles 4 Cs que nunca pode faltar. Curte, comenta, compartilha o teu crioulo favorito aqui no canal do Sigo Negro. Eu conto contigo e tenho certeza que juntos nós vamos aprender um novo caminho de se enxergar a política. Sigo Negro. Nascido na cidade de Pelotas, adoro Pelotas. Pelotas tem uns doces maravilhosos, além de, é claro, ser conhecida como uma cidade exportadora de... Exportadora de muitos talentos, meu editor. Me ajuda a não ser processado. Muitos talentos saem de Pelotas. É uma grande cidade. Inclusive, pra quem não sabe, os escravos no Rio Grande do Sul, muita gente acha que não tem negro no Rio Grande do Sul, fica surpreso quando... Ah, tu é gaúcho? Sou gaúcho, sou nascido no Rio Grande do Sul, sou criado, Colorado, Pelotas, Rio Grande, região que tem bastante negrão. Eduardo Leite veio de lá, se formou em Direito ali na UFPEL, grande UFPEL, formado em Direito, eu acho que ele não tem OAB, mas formado em Direito, foi para os Estados Unidos, fez lá na Colômbia o curso de Políticas Públicas, quase foi meu colega, eu fiz na URGS e ele fez lá na Colômbia, para te ver a simetria de oportunidades, né? Por isso, talvez que ele é apaixonado por essa baboseira de políticas baseadas em evidências. Claro, veio dos Estados Unidos e foi tentar implantar no Rio Grande do Sul, um estado totalmente quebrado. Eduardo Leite retornou, foi vereador em Pelotas, foi presidente da Câmara Municipal de Pelotas, tentou ser deputado estadual, ficou de suplente, mas tinha um grande desafio que esperava ele por lá. Eduardo Leite, mesmo jovem, se tornou prefeito de Pelotas, uma das maiores cidades do estado. Após isso, Eduardo Leite se lançou candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu não desejaria isso nem ao meu maior inimigo. O estado do Rio Grande do Sul vivia por anos no vermelho, graças a um outro vermelho, o vermelho de petista. Petista sem vergonha, salafrário, Tarso Genro, que deixou como a segunda pior herança da sua trajetória política para o estado do Rio Grande do Sul a sua gestão. Porque a primeira foi a filha dele, Luciana Genro, eu sei que tu conhece, que tá até hoje enchendo o saco na Assembleia Legislativa do Estado. Não serve pra nada. Pra tu teres uma noção como era o estado do Rio Grande do Sul quando o Eduardo Leite assumiu. Cara, era um desastre total. Contas todas no vermelho. O maior déficit, escuta bem o que eu tô dizendo, o maior déficit previdenciário do país. Pra cada gaúcho, devia mais de R$1.030. R$1.030 cada gaúcho devia por causa da Previdência. Um estado só com velho, não tinha ninguém capaz de produzir, era um estado avesso ao empreendedorismo, cara, era muito difícil conseguir colocar o Rio Grande do Sul nos trilhos novamente. Não tinha como, as contas públicas estavam num colapso total. Eduardo Leite, logo nos seus primeiros meses, descumpriu a sua promessa. Retirou a obrigatoriedade de plebiscito sobre as privatizações de empresas públicas do Estado. Graças a Deus! Logo depois que ele conseguiu passar isso na Assembleia Legislativa, de pronto, preparou a privatização da CE, da CRM e da Sulgás, sem falar na galinha de ovos de ouro, que foi a Corsã. Privatização da Corsã, que por sinal vai fazer com que mais de 6 milhões... Escuta bem, 6 milhões de gaúchos não têm acesso a esgoto tratado no Rio Grande do Sul, cara. Isso é desumano, isso é absurdo. Então ele foi lá, preparou as privatizações de todas as empresas, pô, delicinha, coisa linda, supimpa. Mas a galinha de ovos de ouro da primeira gestão de Eduardo Leite chama-se Reforma RS. Tem meu editor? Coloca aqui, ó. Reforma, bota num letreiro bonito, assim, Reforma RS, para que a galera se sinta abraçada por essa reforma e compreenda o que foi a Reforma RS. A Reforma RS foi o seguinte, meu querido. Unia reforma previdenciária, unia reforma administrativa, unia assim, cara, foi um processo revolucionário que aconteceu no Rio Grande do Sul e eu quero que tu entenda isso comigo. Então nós tínhamos um déficit de 12 bilhões na Previdência, nós tínhamos, cara, auxílio de tudo que tu pode imaginar, adicional de difícil acesso, era triênio, era quinquênio, por isso que era um efeito cascata que acontecia no Rio Grande do Sul. Mesmo que tu não desse ajuste, mesmo que tu não desse esse aumento salarial para ninguém, todo ano aumentava a dívida do Estado, aumentava o déficit do Estado, porque tinha triênio, quinquênio, vantagem temporal. Então só no fato de eu ficar no meu emprego, imagina agora, tu tá lá no teu emprego, só no fato de tu permanecer, que eu não quero ser demitido, permaneceu, tu ganha um aumento automático. Então o Estado não tinha sequer
controle sobre as suas próprias despesas, não tinha capacidade nenhuma de investimento na educação, na saúde, em nada, absolutamente nada. Pra você ter uma noção, chegou um momento que o investimento na saúde no Rio Grande do Sul chegou a ser 3 vezes menos. Dava pra tu triplicar só com déficit previdenciário o investimento na saúde, cara. Triplicar. Resumindo, Eduardo Leite mudou tudo isso, acabou com as vantagens temporais, né? Botou a parcela autônoma para quem já tinha direito adquirido, o cara falava triênico, acabou toda essa palhaçada, reduziu a despesa do Estado, aumentou as alíquotas mínimas de contribuição. Muito gaúcho sequer contribuiu para a Previdência e recebia bem faceiro, bem tranquilo. O Eduardo Leite acabou com essa palhaçada. Esses são os pontos positivos da gestão do Eduardo Leite no estado do Rio Grande do Sul. Mas você sabe que nem tudo é ouro no Brasil, né? Quando é esmola demais, o santo desconfia, e era isso. Só que a gente é cego, a gente não presta atenção nesses detalhes. É isso que aconteceu. O Eduardo Leite simplesmente chegou um momento que ele colocou na cabeça dele que ia ser presidente da República. O Eduardo Leite, quando colocava uma coisa na cabeça, cara, tu não tira. Tá? Ah, mas quem sabe ele muda, quem sabe é muito... Tu não tira da cabeça dele. O Eduardo Leite tentou se lançar à presidência da República, sendo governador, sentado na cadeira de governador. Então ele simplesmente renuncia ao governo do Rio Grande do Sul, coloca no lugar dele o tal Ranolfo, que ninguém tinha a menor noção de quem é o Ranolfo. Ranolfo parecia o senhor Fredericks de Up Altas Aventuras. Meu editor falou, mostra para pessoas a cara do Ranolfo de um lado e do outro do senhor Fredericks. É a mesma pessoa, só falta o cachorro, só falta a Narceja. É a mesma pessoa. Abandonou o Rio Grande do Sul, foi disputar as prévias tucanas. E aí começa um outro Eduardo Leite, meus amigos, que ninguém conhecia. Durante as prévias tucanas, que foi aquele fiasco, que foi aquela baboseira, Eduardo Leite, com o legado das reformas estruturais do Rio Grande do Sul, se lançou candidato a enfrentar, nas prévias do PSDB, o cara que até então tinha trazido a vacina, a tal Coronavac, que era o João Dória. Obviamente ele ia perder. Não tinha como ele ganhar num contexto de pandemia do cara que se dizia o dono da vacina. Era impossível. Só que o Eduardo Leite foi lá, começou a colocar em dúvida o processo eleitoral. E pra tu ver que isso não é coisa tão atual que nem a gente imagina, né? Colocou em dúvida o processo eleitoral das prévias tucanas, diz, eu não confio nesse sistema, só curiosidade. O sistema foi feito por uma universidade, sabe qual universidade? O FIPEL. Volta no início do vídeo, animal, eu já falei esse nome, o FIPEL, que é a própria Universidade de Pelotas. A Universidade de Pelotas desenvolve o sistema pelo qual foi feito o processo eleitoral das prévias tucanas. A Universidade do Eduardo Leite, da cidade dele, fez o processo e ele desconfiou da própria universidade que ele se formou. Cara, assim, ó, não faz sentido nenhum. Então, quando ele perde, toma um pau do João Dória nas prévias tucanas, o que ele vai fazer? Aceita a derrota, aliás, era um partido que ele era filiado há mais de 20 anos. Não, senhorito. Ele tenta boicotar do início ao fim a candidatura do seu companheiro de partido. O Dória vence, ele, em vez de botar o rabinho entre as pernas e dizer, perdi, vou esperar mais 4 anos, não. Ele vai lá e começa a acertar com a Simone Tebet, deve ter fotinho dos dois, ameaçando o partido, porque a partir do momento que o João Dória não estava se mostrando um candidato viável pelo PSDB, ele começou a flertar com outras candidaturas. Foi lá, tirou uma fotinho com a Simone Tebet, tirou uma fotinho com o Sérgio Moro. Não faltou foto com o Eduardo Leite flertando com outras candidaturas. O cara tirou foto até com o Ciro Gomes. Então o Eduardo Leite volta atrás, depois que ninguém quis ele, depois que ele fracassou nessa jornada presidencial, ele diz, vou concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, aliás, foi o que restou. Eu me senti o resto, eu me senti assim, a gordinha de 3 horas da manhã na balada, eu me senti uma obesa, porque ele só voltou no final, 3 horas da balada, vou voltar pro Rio Grande do Sul, vou ter que comer essa gorda. Foi basicamente isso que Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul, nos tratou como uma mulher obesa de fim de balada. Voltou, ele que se dizia tão contrário à reeleição, veio com um papinho ridículo, o mesmo papinho que ele falou no Bial. No Bial ele falou, eu não sou um governador gay, eu sou um gay governador. É a mesma coisa, eu não sou um gay governador. E ficou falando isso, ele fez a mesma coisa. Olha só, não sou um candidato à reeleição, porque na verdade eu renunciei por alguns meses. Então, na verdade, eu não sou um reeleito, porque como eu renuncio... Ele foi para a reeleição, descumpriu outra promessa que ele sempre realizou em todos os seus postos, inclusive grande parte da sua governabilidade se deu em torno da proximidade com o MDB, que era o maior partido de oposição à época da primeira candidatura dele. Ele falou, gente, eu não vou concorrer, tô abrindo espaço para vocês no próximo cenário eleitoral, não precisa disputar comigo, vem para a base. Os caras foram para a base e não, mudei de ideia, vou concorrer novamente. Grande promessa descumprida do Eduardo Leite, que causou um burburinho na política gaúcha, mas hoje ninguém fala mais sobre isso por outros interesses escuros. Como se não bastasse a trairagem, como se já não bastasse mentiras sobre as propostas de campanha, Eduardo Leite ainda ia nos surpreender mais ainda. Sabe o que ele fez? Nas últimas eleições agora do pleito municipal em 2024, na cidade dele, na cidade de Pelotas, Eduardo Leite foi lá e apoiou
Fernando Marrone. E eu tenho certeza que tu sabes quem é. Quem é que vê isso, dona? Pelotas da cidade polo, né? Claro. Eduardo Leite, que se lançou como um candidato à direita no seu primeiro pleito, inclusive apoiando Jair Bolsonaro, no segundo não revelando o seu voto por oportunismo político para tentar pegar votos de todo mundo. O Rio Grande fala mais alto. O Rio Grande falou, não, mentira, o que falou mais alto foi o oportunismo político dele, porque não demorou muito tempo, ele estava lá apoiando o Partido dos Trabalhadores, o PT, que ele sempre se disse contrário, no segundo turno, apoiou na cidade dele, pediu eu quero um prefeito petista, e elegeu, com o apoio dele. E em Porto Alegre, na capital, onde ele governa, no primeiro turno, ele já estava unido com a esquerda. No primeiro turno, estava unido com a Juliana Brizola. E eu sei que tu conhece o nome dela. Ela mesma. Juliana Brizola, curiosamente, ela foi contrária. Reforma administrativa do Eduardo Leite, ela foi contrária. Privatizações, ela foi contrária. Retirada da obrigatoriedade do plebiscito, ela foi contrária. Corsã, ela foi contrária. CE, ela foi contrária. Sulgás, ela foi contrária. Ela foi contrária a todos os motivos que colocaram Eduardo Leite, não somente como possível presidenciável, mas também como um governador reeleito no estado do Rio Grande do Sul. Quem é Eduardo Leite? Um bom mandato reformista que salvou o Rio Grande do Sul dos déficits dos últimos anos? Ou um playboy que não sabe perder e quando perde o jogo de futebol, coloca a bola debaixo do braço e volta para o seu apartamento? E tu aí que tá me assistindo? Gostou da trajetória de Eduardo Leite? Votaria nele como o próximo presidente da República Federativa do Brasil? Coloca a tua opinião aqui nos comentários. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.